Conversas de vento cruzado. Então, olá, bem-vindos à quarta conversa de vento cruzado. Hoje tenho uma convidada especial por várias razões, ela vai já explicar porquê. E a quarta conversa de vento cruzado é a história da Sílvia. Sílvia Ventura, nossa multicampeã de parapente a nível nacional e bem conhecida a nível internacional pelas prestações que faz. E para além de ser uma miúda muito simpática que eu conheço há muitos anos, sei relativamente pouco da vida dela no parapente. Silvia, olá. Olá, Luís, como estás? Boa noite, obrigada pelo convite. Conta-nos tudo. Como é que começou a tua aventura no parapente? Como é que foi diferente, por seres miúda e por seres mulher? O que é que tem sido diferente nestes anos todos? E se tiveres uma história gira que liga isto tudo, o céu é teu. Muitas perguntas para uma resposta concisa, mas vou tentar ser o mais concisa possível. Esta questão do voo, a paixão por voar, eu sou uma miúda de paixões. Comecei miúda com uma grande paixão que era a ginástica desportiva, passou pelo basquete, pela corrida que ainda mantenho, mas entretanto aparece de facto o parapente, mas não aparece assim tão simples como eu estou a dizer. Aparece porque quando eu era mesmo criança, 5, 6 anos, eu sonhava que saía porta fora do meu prédio ou janela fora do meu quarto, inclinava-me pela janela assim e saía a voar. Para, que são 5 ou 6 anos, eu não tinha, não sabia de nada, não havia cá televisão com parapentes ou asas delta ou balões, nada. Eu não sei de onde é que veio este sonho, porque era mesmo um sonho. Eu não sonhava acordada, eu sonhava a dormir. Eu levei uma infância a ter este sonho de uma forma recorrente. Mas tu dizes que não Ah, havia televisão com essas coisas, atenção que não não, és não, assim tão velha. Tu és uma moça que ainda não chegou ao meio século, nem vai chegar assim nestes 2 ou 3 anos que aí vem, portanto, calma. Mas já havia televisão e havia essas coisas, mas não havia isso, enfim, não havia é aquela verdade. exposição mediática que hoje em dia há Não, por não, várias razões, não. principalmente Mas por estas repara, coisas, YouTube e por aí fora. sim, esses sonhos eram muito acompanhados de um realismo brutal, porque eu sentia o vento na barriga. Eu sentia o vento na barriga, normalmente voava à noite, sem qualquer artefacto, eu não precisava. Era quase como um super-homem, esticava umas vezes os braços ou não, mas sentia o vento na barriga e era uma coisa que me deixava uma sensação de satisfação enorme. Veio, veio a adolescência e esse sonho parou. E só depois, quando eu começo a trabalhar, já depois daquelas tais paixões da ginástica desportiva, o basquete, a corrida, eu já trabalhava, já tinha a minha independência económica, e há um amigo meu, a quem eu provavelmente terei contado este sonho várias vezes, que um dia chega ao pé de mim e diz-me assim: Olha, Silvia, há uns fulanos a fazerem asa delta ali para a praia do Meco, tu não queres ir lá ver aquilo? E eu, asa delta, bora, vou. Mas no dia em que ele tinha combinado que ia comigo, que era 10 de junho de 93, ele não pôde ir comigo. Eu fui sozinha. E cheguei à Praia do Meco e, por sorte, estava lá o Rui Silva a fazer treino de parapente. E eu passei parte da tarde a olhar para eles embasbacada. Aquilo era espetacular. Um pouco afastada. E ele, à meia da tarde, veio ter comigo. Ele era um indivíduo muito grande, possante. Veio ter comigo, tipo, armário. Olha lá, estás a gostar? Eu estou a achar muito giro. Olha lá, não queres experimentar? Eu já não me lembro do resto, Luís. Só sei que ele equipou-me a meio da duna do Meco e pôs-me a voar pela primeira vez na minha vida. E eu, quando fiz a primeira marreca, literalmente assim como estou a dizer, e cheguei até à areia, lá embaixo da duna, eu esqueci-me que era para andar, não sabia que era para correr, não sabia o que era para fazer, estatelei-me, mas pensei, é isto que eu quero. Foi E aí que passado a duas tua vida semanas, mudou e tu consegues pôr o dedo no momento em que isso aconteceu. é Que verdade, engraçado. é mudar a página, é completamente mudar a página da minha vida. A minha vida antes do parapente, a minha vida depois do parapente. E Tu só para já dizer uma coisa, trabalhavas e continuas a trabalhar na mesma coisa, para quem não sabe, tu sim, és enfermeira, sim. que E é, nessa altura além de uma estava, profissão nobre, uma profissão muito trabalhosa que te ocupa muito tempo. Como é que tu consegues conciliar isso tudo? é verdade.
Olha, a pouco e pouco fui tendo alguns benefícios pelo facto de começar rapidamente a fazer também competição e consegui ter uma condição privilegiada que é não fazer turnos. E então isso permite que eu tenha alguma disponibilidade mais capaz de me organizar aos fins de semana e também para eventos desportivos. Mas a verdade era essa, mesmo que nos primeiros anos não foi essa a realidade, eu fazia turnos e fazia muitos turnos. Eu levava a minha asa para o hospital, ela dormia no carro e de manhã, quando eu saía às 8 horas, saía com a minha asa de parapente para qualquer destino que fosse voável. E ficava à espera das 8 às 10 até chegarem os meus companheiros de voo nessa altura, à espera de ter companhia para voar. Portanto, sempre mesmo com turnos e com muitos turnos, porque eu cheguei a ter uma altura em que trabalhava em 3 sítios, 2 hospitais e uma clínica, mesmo assim conseguia ter tempo para a minha modalidade privilegiada, parapente. E sentes que tiveste muito apoio dos teus companheiros de voo ou não houve histórias de discriminação e é uma miúda e tal, ou pelo contrário, toda a gente queria voar com a miúda? Por várias Sabes que razões, provavelmente. Faço eu ideia. tenho uma, eu tenho uma história gira também, porque realmente quando eu cheguei depois de fazer o curso de parapente, não me lembro de, senti alguma diferença por este facto. O meu instrutor, que era o Rui Silva, infelizmente não está cá porque teve uma morte associada a uma doença prolongada. Ahm, Ele tinha um cuidado incrível com as mulheres. Era eu, era a Paula, era outra miúda também que fazíamos parapente naquela altura. E ele punha os homens a fazer soaring, a fazer planeio na encosta das dunas, mas a nós deixávamos a fazer treino de chão continuamente. Eu passei o verão inteiro a fazer treino de chão, e aquilo era uma fartura. Porque lá está, naquela altura, uma asa só, uma asa grande, servia para todos os alunos fazerem o treino. Quer fossem com 80 quilos, quer fossem com 60 quilos, quer fosse eu com 45 quilos. Daí eu tenho a ideia que ele tinha muito receio, porque ele tinha perfeita noção que quando eu ia para o ar eu nunca mais viria para o chão. E a dificuldade foi um pouco associada a esta grande realidade, é que de facto nós fizemos muito treino de chão, eu particularmente fiz muito treino de chão, percorri aquela duna do MEC que está muito desgastada devido às minhas 10, 12, 13 marrecas por dia durante o treino em 93, até que há um santo dia que eu comecei-me a encostar um pouquinho à encosta porque estava numa condição fabulosa e de repente fiquei a fazer a permanência. E o Rui, que nessa altura não havia rádio, começou a correr ao longo da duna aos gritos para mim. E eu pensei, ele está contente, eu estou mesmo a fazer bem. E ele de um lado para o outro e gritar, gritar. E eu pensava, ok, estou a correr super bem. Quando aterrei, ele veio ter comigo e disse-me, Silvia, tu desobedeceste-me, não te quero saber mais de ti na escola, porque tu foste para o ar, ficaste a fazer permanência e eu não queria que tu fosses para fazer permanência. E pronto, e de repente fiquei sem apoio da escola. E foi muito interessante essa fase porque fiquei muito só, efetivamente. Fiquei só, ia para as escolares, mas não tinha quem me desse apoio, porque eu nem sequer tinha ainda a licença. Porque de facto fiquei com o curso interrompido por esta desobediência minha. Mas os Tu irmãos não Gato de percebeste que era uma Setúbal, desobediência, estavas não, a pensar não exatamente o percebi. contrário. É verdade, é verdade. E foi curioso porque os irmãos Gato, de Setúbal também, o Carlos Gato era instrutor e foi ele que depois acabou por fazer o fim da minha instrução e dar-me a assinatura final para eu poder ter a licença de parapente. E daí para cá, pronto, foi um crescendo de novas experiências, de amigos, inclusive eu tornei-me outra vez amiga também do Rui Silva, porque compreendi o ponto de vista dele. Ahm, e pronto, e passaram-se estes anos todos, são 31 anos. Muito bem. E conta-me a tua primeira térmica, lembras-te dessa? Claro. Lá está. Depois comecei a fazer competição, foi em 94, no primeiro ou segundo encontro de Alcaria Ruiva, em Mértola. Tinha muitas pessoas que me ajudavam, o Zé Boieiro, o Vítor Pinto. Eram pessoas que estavam permanentemente na descolagem com atenção a quem tivesse necessidade de ter ajuda na descolagem.
nomeadamente eu, mas outros pilotos também, não era só exclusivamente eu. Mas o Vítor e o Zé Boyer, quando eu chegava à descolagem, eu sabia claramente que eles iriam lá estar. Nessa altura, para ter capacidade de voar com uma asa um pouquinho, a asa que consegui comprar naquela altura, eu tinha que voar com uma placa de chumbo de 10 quilos. Era horrível. Eu quase não me conseguia levantar quando aterrava e tinha muita dificuldade também em fazer a descolagem, porque era de facto muito peso para conseguir estar mais ou menos na gama de peso da asa. Para O quem não Vitor, sabe, é normal voar com lastro, não é anormal, só que nem sempre são 10 quilos. essa era uma placa de chumbo que o Rui Gato, os irmãos Gato, o Rui Gato conseguiu fazer na fábrica onde ele trabalhava em Setúbal. E fui para o ar. E quem é que está a fazer um belíssimo voo, a enrolar uma belíssima térmica? O Alexandre Agostinho, o Alex do Porto. E eu consegui ficar exatamente por baixo, a fazer exatamente as mesmas coisas, os mesmos giros que ele fazia, eu fazia também. E ele foi subindo, e eu também fui subindo, e ele fez uma distância talvez de 7 a 8 quilómetros, e eu também fiz. Só que ele aterrou muito chateado, porque ele já voava muitíssimo bem, e fez relativamente uma marreca. E eu estava super feliz da vida porque tinha feito a minha primeira térmica, numa competição em Alcaria Ruiva. Muito bem. E não eras a única Portanto, miúda já na altura a voar parapente? Eras a única mulher ou não? não, eu tenho um registro muito importante. A Estela Martins foi a primeira mulher a voar em Portugal parapente, em competição. E quando eu cheguei aos primeiros eventos competitivos, nomeadamente em Linhares da Beira, estava lá a Estela e fui ela. Eu ainda não fazia competição, ainda estava na fase de instrução, mas percebi que de facto era uma realidade. Havia mulheres, portanto havia a Estela. A Estela para mim foi uma luz, uma grande orientação, uma grande referência para mim enquanto mulher na modalidade. Ela foi uma pioneira, de facto, mas tu terás sido a que tem um palmarés mais rico até agora de todas as mulheres portuguesas. Conta-me as tuas competições, Sim. o que é que andaste para aí a fazer nestes anos todos? Eu sei de algumas, estive lá em algumas, mas conta, conta. Eu fiz, olha, fiz a segunda ou talvez terceira prova espetacular que fiz em Portugal, foi em Montalegre, ah, em que nessa altura ainda se voava com mapa de papel, com uma máquina fotográfica, com um vário e com uma bússola para teres a orientação para saberes para onde é que era o norte e para onde é que era o sul. É uma realidade que hoje em dia ninguém sequer pensa. Como é que alguém vai para o ar, vai fazer uma competição com um mapa e com uma máquina fotográfica? Mas a verdade era esta. Nós tínhamos as balizas, tínhamos fotografias das balizas, dos waypoints, onde era passagem obrigatória, Os e setores tínhamos FAI, sim, e tínhamos a máquina fotográfica precisamente para tirar a fotografia daquela baliza no ângulo certo, definido como setor de FAI. Ou seja, tu tinhas que fotografar a parede de onde vinhas e a parede para onde ias. O setor vetor desses dois ângulos formava o tal setor FAI, onde tu tinhas que obrigatoriamente ter o teu registro fotográfico. Bem, eu fui para o ar, a Monte Alegre, e subi, 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 subi. E a minha primeira baliza era ali a 2 3 quilómetros, e tu bem sabes, Baltar. E tinham dito, o único telhado preto, é só isso que tu tens que te preocupar. É o único telhado preto, é o centro de saúde, e tu vais ter que tirar uma fotografia, setor FAI, ao telhado preto. Sim, senhor. Eu subi, 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 de repente olho para o meu VAR e ele mostra-me 4.000 e tal metros. E eu pensei, ok, já vou ser capaz de chegar à primeira baliza. E arranco, com a bússola orientada, o meu mapa orientado. Ah, ah. Quando vejo a vila grande, começo a ver. E alta, cheguei lá para aí talvez com 3.000 e tal metros, começo a olhar e são todos os telhados são negros. Não era todos. Eu assim, bolas, o que é que se passa aqui? Todos, começo a descer à procura do único telhado negro. Pensei, se calhar é um telhado afastado da vila, mas não, eram realmente todos os telhados negros. E eu pensei, bom, ok, eu sem fazer a baliza não vou ficar, portanto vou tirar as fotografias a todos os telhados negros. Então gastei 36 fotografias do rolo. Gastei o rolo todo ali e acabei por aterrar porque perdi muita altitude naquela divagação. Qual é o telhado? Qual é o único telhado negro? Quando até te perguntei a quem os miúdos logo estavam por ali, então, como é que se chama esta aldeia? E eles dizem-me assim: Esto és Shinzo de Lima. Eu, Shinzo de Lima? Fui ver ao mapa, estava só a mais de 20 quilómetros do destino que era para fazer a minha primeira baliza. E
pronto, esse foi um registro também muito giro. Vai da segunda ou terceira competição a sério, já, a sério, que eu fiz na minha vida. E por Eu aí lembro-me fora fui bem fazendo. do tempo da máquina fotográfica, ainda sou desse tempo, ainda voei nessa altura. Não fiz competição, felizmente. Fiz competição de muitas atividades esportivas, mas não da Asa Delta. Participei na organização, mas nunca quis fazer competição. Mas já tu és um exemplo internacional também. E conta-me, campeonatos da Europa e do mundo que conta-me histórias Olha, giras. tem coisas tão giras. Realmente, a Escolhe memória, uma, só uma, assim alimenta, para nós a sabermos. memória Também não alimenta vamos muito. ter muito mais tempo, Não mas podemos ocupar muito tempo, é verdade. Mas tenho uma história muito gira, muito gira. Foi na superfinal da Taça do Mundo em Denizli, na Turquia, onde, por incrível que pareça, eu fui preparada com algumas palavras. Estudei em casa turco. Mas cheguei lá e deparei-me com uma realidade incrível que era esta: as pessoas, o povo, não falava inglês, não falava nenhuma língua que não o turco. Portanto, era muito difícil, pensava eu, nós podermos comunicar, mas a verdade é que a linguagem gestual e a humanidade e a empatia faz muita coisa. E então dei por mim em todas as aterragens que fui fazendo, em que ficava isolada das estradas, em que ficava longe de qualquer organização, em que ficava longe de qualquer piloto. Todas as vezes eu tive registros muito humanos lindíssimos, nomeadamente um senhor que ficou ao pé de mim até eu entardecer, até chegar ao autocarro da recolha. Mas é que te vou contar é particularmente bonito, porque eu aterrei, fiquei sozinha, não havia mais nenhum piloto por ali naquela zona, mas fiquei junto a uma aldeia. Levaram-me para uma aldeia, levaram-me para a família com o ancião mais antigo. O ancião recebeu-me à porta da sua casa. Ahm, que não é uma Estavam honra com pequena, né? imensas. É um tratamento Sim, especial. sim, mas vais ver o resto. Luís, todas as senhoras eram 4 ou 5 mulheres, tinham crianças. Elas vieram ter comigo porque o ancião chamou-as. Elas vêm ter comigo, cumprimentam-me. E eu digo Gonaiden, que é bom dia, Gonaiden, bom dia. E elas vão para dentro de casa, todas. E quando regressam, tinham todas mudado o seu lenço para um lenço limpo da cabeça. E tiramos várias fotografias em que elas me metem as crianças ao colo para tirarmos as fotografias em família, com o ancião e com as mulheres daquela família. E mais, passam um dos miúdos a correr com o gelado na mão. Eu sabia claramente que aquilo era o gelado, era o doce dele do dia. E uma das senhoras diz algo e o miúdo entrega-me o gelado. E eu pensei, não vou recusar, mas eu sabia, tinha estudado um pouco sobre a cultura, que seria uma falta de educação recusar. E então aceitei o gelado daquela criança. Pá, coisas lindíssimas já. Vim daquela superfinal da Taça do Mundo com a alma cheia, muito cheia, da condição humana. E competição em Portugal, o que é que tens visto e o que é que tens na memória assim de episódios curiosos também? Também temos algumas Olha, histórias ainda em giras de certeza. 2020. Ai, tenho já esta, 2024, vê só. Eu tenho a par deste sonho do parapente e destes sonhos que foram construindo a minha vida, também tenho um que é ganhar uma manga. Em 2024, na Taça de Bornos, fiz um start em que achei que estava, de repente dei por mim e pensei, meu Deus, estou tão bem posicionada, estou à frente deles, eles estão na montanha, estou quase na linha de start. Pensei, é hoje que eu vou ganhar uma manga. E não imaginas, borboletas no meu estômago, coração na boca, palpitações, e pensei, é agora, é agora. Bem, Luís, eu tenho 30 anos de experiência, eu deveria ter juízo e ter muito mais calma, mas não. Quando algo se aproxima do momento que nós achamos que é o nosso momento, tolda-se com muita facilidade a nossa cabeça. Então eu não sei bem o que é que preciso mais treinar e praticar para conseguir ter, quando estiver outra vez no momento, conseguir aproveitar com calma. Não sei, mas vou descrever este momento. E lá está. E pensei, bem, vou ganhar a manga. Nem sequer tinha feito ainda o start, mas vou ganhar a manga. E vou para o start, um GPS diz-me que sim, o outro não diz nada, mas eu não quis saber, aquele que dizia que sim, nem sequer era o meu GPS oficial. E saio para a linha de start, faço o start e vou-me embora. E estou a 3 km à distância e quando olho melhor para a prova, para o GPS, tenho os dois a mandarem-me para trás.
Eu assim, oh meu Deus, que asneira é que eu fiz? Meu Deus, meu Deus. Começo a olhar. Ah pá, Silvia, tens que ir fazer o start. Não tinha feito o start. Então pensei, meu Deus, 3 km contra vento. Zuc! Virei outra vez para o lado do start. E então quem é que eu encontro? 50 e tal pilotos a virem na minha direção. Já tinham feito todos o start. E vou eu a caminho do start. Bomba! E eles todos a passarem por mim e só a gritarem comigo. E eu, nem maluca, mas não estava contente, como deves imaginar. Lá fui fazer o start e pronto, e depois tive que mudar o chip de competição, passei para o chip de XC. E consegui chegar ao gol, mas sozinha, fiz mais uma vez um gol solitário, quando era para ganhar a manga. Portanto, Luís, é assim, mesmo com experiência, mesmo assim falhamos muito. Portanto, parapente é isto que tem de espetacular. É que, de facto, por muito tu faças, por muito tu treines, por muitos anos tu tenhas, tu tens perfeita noção que não dominas tudo. Não, nem nunca vais dominar tudo. Nem que seja a nossa cabeça. E repare, o facto de ler livros falam de muito da condição mental, Are You Thinking Clearly, de Warren Buffett. Há um conjunto de livros lindíssimos que nos mostram que, de facto, o domínio da nossa mente é fundamental para nós conseguirmos também dominar mais coisas do nosso dia a dia, e, nomeadamente, na nossa modalidade, que é a nossa paixão, o voo livre. Mas com um registro deste, pronto, tenho que pensar que eu tenho que continuar a ler, tenho que continuar a praticar e tenho que continuar a lutar por um dia ganhar uma manga. Epá, histórias Ah, tão giras. Tu tinhas olha, mais 1000, de certeza. oh, tenho tantas, não está bem a ver, Luís, mas eu tenho coisas que são de uma delícia. Vou só contar mais uma que eu acho esta uma delícia também. Houve uma competição que eu aterrei cedo demais também, ainda aterrei em Portugal, aquilo era para lá de Vila Formoso, e uma tarde tórrida. E fizeram uma recolha por trator. O antigo vereador da Câmara da Guarda fez-me uma recolha para a vila, para o centro da vila, um pelouro, um larguinho, uma vila, uma aldeia, nem posso dizer que aquilo fosse vila, era uma aldeia. E pôs-me lá no centro da aldeia, no pelouro, duas ou três mulheres, e aquilo fazia um largo mesmo redondo, e várias casas, e vários ombrais, e eu fiquei num fresco. De repente vem outra senhora, fica noutro umbral fresco, vem outra senhora, fica outra com outro umbral, nananã, e ficámos, de repente eu dei conta, estávamos ali 12 mulheres. Luís, passámos a tarde até eu ser recolhida a falar de meteorologia, mas cada qual à sua maneira. Eu, com os meus saberes técnicos, não é? E elas, todas elas, com os saberes da vida sobre meteorologia. Uma tarde lindíssima, os sinais do tempo, literalmente, os sinais do tempo com 11, 12 mulheres. Uma delas era 90 e tal anos, Luís. Uma delícia, uma delícia. Opa, Muito tanta, bem. tanta, Olha, tanta história, tanta história. nunca descontar a sabedoria local e É anciã da verdade, meteorologia. Nós temos é verdade. aqui no meu quintal, na Praia do Salgado, tínhamos a Dona Fernanda. A Dona Fernanda aqui do Salgado, Rainha do Salgado, tinha mais anos de Salgado do que a maior parte de nós todos juntos, se calhar. E quando ela dizia uma coisa qualquer, nós ríamos, porque tínhamos visto o tefigrama e a carta de superfície, o prognóstico, e não batia nada com o que ela estava a dizer. Mas ela dizia qualquer coisa, essas gaivotas estão aí para sul, chove às 4 da tarde. E às 4 da tarde chovia, não interessava bem o tefigrama. O que ela Ah, tivesse sério, dito altamente. não falhava. Batia. Isto amanhã vai estar nevoeiro de manhã, mas depois lá para as 2 já podem voar. Epá, e não Ah, havia pá, tefigrama, nem carta de prognóstico, nem previsão do IPMA que valesse a previsão da Dona Fernanda. Não falhava um minuto. incrível, E pronto, toda a gente incrível. se ria a primeira vez. A segunda vez, quando ela dizia amanhã vai estar bom, não, amanhã está tudo tapado, tá? Não, amanhã aqui vai estar um dia muito bom. Vocês conseguem voar, vai estar vento e tudo. Ai, que espetáculo, que incrível. Houve nunca, Sinais do tempo, sinais nunca do tempo. perder a noção É da verdade, sabedoria dos locais, que é verdade. é muito importante. Então, olha, Hum. que seja a menina que tinha vento na barriga quando saía pela janela, que ganhe essa manga e depois vem cá contar a história outra vez. Silvia, muito obrigado. Não te vou prender mais. Acho que toda a gente vai, pelo menos, ficar com um sorriso ao ouvir a tua história. Eu fiquei. E obrigado pelo teu tempo. Temos que combinar, e depois falamos aqui offline, mas temos que combinar uma coisa com as mulheres do parapente. Acho que Ai, que bom. tu achares graça a trazer e contar histórias no feminino e histórias do voo livre e histórias de vento cruzado.
Obrigado, Olha, Silvia. que bom. Obrigada, eu, Luís, pelo convite. Adeus. Obrigada, boa noite.